Tem um vídeo que está rodando aí, que houve uma rota de colisão no último treino lá em Miami. Estamos acompanhando. Vamos acompanhar. Vamos só saber o que é. Qual foi o rolo aí? Alguém sabe exatamente? Fala, Fred. O lateral português que foi contratado agora pelo Barcelona, o Semedo, ele estava marcando o Neymar e o Neymar não gostou de uma entrada, teria acertado o cotovelo na nuca do Neymar. Sim. Aí ele se vira, fica cara a cara e o Neymar quer partir para cima. Teve a turma do deixa disso, ele jogou o colete no chão, chutou 2 bolas e saiu do treinamento. Eu nunca vi o Messi fazer isso. Bom, um lance antes ele tinha feito um gol no treinamento, o Neymar. E o Neymar que nem foi para a China, porque joga contra o Real Madrid no sábado e ele iria para a China depois do jogo contra o Real Madrid. Tem evento com o patrocinador hoje também. E hoje, oficialmente, a imprensa chinesa transmitiu uma mensagem do patrocinador, que teria esse evento lá, dizendo que o Neymar não estará na China, alegando que está cuidando da sua transferência. Isso está... O Neymar está desmentindo, dizendo que, na verdade, essa empresa estava vendendo ingresso para a torcida ter acesso ao Neymar sem autorização dele, por isso que ele e ele vai para fazer outros eventos, mas não com essa empresa. Mas a informação... ele não vai para a China. Isso é a resposta do staff do Neymar ao comunicado dessa empresa. Amanhã ele joga em Miami, né? Um joguinho chato, ruim contra o Real Madrid. Então uma confusão. E outra coisa, último capítulo do assunto PSG... Parece que não será hoje, está mais próximo do PSG. Continua mais próximo do PSG, mas não vai ser hoje, provavelmente nas próximas horas, fim de semana também não. Madrid, né? Há uma possibilidade grande de o jogo de amanhã à noite ser despedida dele, um joguinho contra o Real Madrid só. Eu só acho que um dos maiores jogadores do mundo, que é o caso do Neymar, ele está entre os 5 melhores jogadores do mundo. Falando sério, né? Está entre os 5 melhores jogadores do mundo. Ele não pode deixar o Santos do jeito que deixou. O Barcelona com briga em treino. Eu acho que isso... O staff do Neymar, na minha opinião, é fraquíssimo. Fraquíssimo. O comando é do pai, né? O comando é do pai do Neymar. O pai não mandou ele brigar. Claro que não mandou ele brigar. O pai não mandou ele brigar. Então, sabe, o Neymar tem que se colocar num patamar, ele é um patamar diferente, sabe? O Neymar, ele tá entre os 5 melhores jogadores do planeta, rapaz. Não é pouco que esse cara representa pro futebol. Sai dando chute em treinamento, briga, principalmente no momento aí de transferência, sabe? Você tem que sair de um lugar, como é o caso dele, com a porta aberta, a porta da frente. Não sair brigado, sair com confusão, com companheiro separando briga. Você quer que eu fale? Várzea total. Alguém quer falar sobre isso? Eu gostaria. Então, por favor, Fred Júnior. Na primeira vez que o Neymar foi envolvido na justiça espanhola, ele foi mal, ele chegou até a ser expulso com a camisa do Barcelona. E isso com certeza é consequência de tudo que está acontecendo com ele. O Messi, quando foi investigado, também caiu a produção, só que cada um reage de uma forma. Um reage de uma maneira errada, como o Neymar não está certo o que ele fez, e outro reage como o Messi caindo de desempenho dentro de campo. Cada um reage de uma forma. Não é que está certo, mas é muito fácil também colocar a culpa só no Neymar que está fechando a porta. Eu acho que não, acho que a pressão é muito forte. Acho errado essa posição de ficar em silêncio. Acho ruim assim. Você ficando em silêncio, você abre margem a muita coisa. Então, ficando em silêncio, a pressão com certeza fica muito maior e as histórias não são explicadas. Outra coisa que é muito ruim é novela arrastada. Sim. Só isso. Diga, o jornal. Não tem um jornal. Por isso que eu vejo tem um jornal lá da Catalunha que publicou que os torcedores já estão passando do limite, que já estão ficando bravos com o Neymar. Há uma revolta, dos torcedores do Barcelona. Que nós falamos aqui, vocês me bateram, mas eu falei que desgasta. Esporte, pedindo pro Neymar pagar multa e sair do Barcelona. Quase apanhei aqui quando eu falei que isso provoca desgaste. Sai pela Diga, André. Eu só queria falar em relação a essa briga, né? O Semedo, por mais que tenha exagerado ali, ele acabou de chegar no Barcelona, não tem nem ambiente direito, né? O Neymar, que é um dos principais jogadores do mundo, já ambientado com todos os atletas. Eu acho assim, se tem um jogador que você vê que é maldoso, que vem fazendo isso há um bom tempo, e você já conversou com ele e não deu certo, mas no caso do Semedo, né, que não tem nem amigo ainda, provavelmente, ali no time do Barcelona, o Neymar fazer isso, eu acho que não foi legal, assim, não foi uma atitude bacana. Poderia, se fosse com o Messi, e o Messi já deu 5 pisões nele, o Messi tem moral dentro do Barcelona, tudo bem, mas ele perdeu a cabeça, não sei o que. Agora, contra o Semedo, né, coitado, acabou de chegar. Agora, o Semedo deu uma entrevista há 3 dias pro Marca.
E nela ele fala que ele é torcedor do Barcelona desde jovem e cresceu principalmente pela idolatria que tem pelo Ronaldinho Gaúcho. E que ao chegar ao Barcelona ele se sente absurdamente em casa, sabe da responsabilidade que é substituir outro grande brasileiro e que se dá muito bem principalmente com os brasileiros do elenco e principalmente com o Neymar. Pelo português. Exatamente, pela língua portuguesa. Mas mesmo assim, isso não... Isso aí só mostra o tamanho do Neymar, né? O Semedo é um Zé Mané e aí ele brigou com um monstro, com um jogador enorme. Eu, como não vi a briga, não sei quem foi. Isso é briga de toda hora, acontece toda hora em treino. É normal. É normal. É que é o Neymar, então, vira essa onda toda e eu gostaria de falar que, eu gostaria de dizer a vocês que eu lamento profundamente que o Neymar tá fazendo um negócio de pouco dinheiro, ele não tá fazendo o tempo que vocês querem, ele tá fazendo o tempo que ele precisa fazer. É um dinheiro pequeno e tal, mas ele tem que atender à pressa da imprensa. Ele não tem que se preocupar, porque afinal de contas são só 300 milhões de euros e ele tem que resolver logo, porque nós queremos que ele resolva logo. É só isso. Não, mas eu tô dando razão. A imprensa quer que resolva logo. Ele não tem que se preocupar com ele, nem com nada. E daí? Ele tá cuidando da vida dele. É a maior transação da história. E daí? É a maior transação da história do futebol mundial. Ele tem que fazer no tempo que ele quiser. Problema dele e da família. E daí? É problema dele e da família dele. Isso não é problema da imprensa. A imprensa tá com pressa, fala que entrou, fala que você não tem que dar satisfação pra ninguém. Ele tá certinho. Não, mas deixa eu falar uma coisa. Eu também concordo com o tamanho do Neymar. Uma pequenez enorme. É uma pequenez, porque você tem que diferenciar o atleta jogando bola e a pessoa. Como atleta, sensacional. Como pessoa, medíocre. Isso pra mim é de uma pequenez enorme. Um recém-chegado, que é um jogador de futebol bem inferior tecnicamente do que ele, que vai fazer parte do grupo. Isso é de uma... O tamanho dele é de uma pequenez assustadora. Um dos nossos privilégios é poder opinar. Eu não quero colocar pressa em ninguém, tá? Só para ficar claro. Mas eu tenho o direito de opinar. Claro. E na minha opinião, qualquer novela, numa situação, falo novela porque é um tratamento, é um processo, né? Arrastada, provoca desgastes em todas as partes. Se ele demorar só responder pro príncipe do Catar em 2048, é problema dele mesmo, porque é problema dele. Só que na minha opinião, um jogador importante como esse tem que pensar também em imagem, importante. Ele começa a tomar vaia do Barcelona pela indecisão. Também a França tá só esperando, tal. Quando acabar, se ele decidisse ficar no Barcelona, não tem nenhuma dúvida que os franceses iam dizer por que eles estavam acreditando tanto e estranharam a mudança do curso. Então, enfim, é problema deles, mas com o privilégio de poder opinar, eu quero dizer que é um desgaste terrível para a imagem de um profissional importante como ele. Eu já acho que ele não tem que dar satisfação, tem que resolver a vida dele e não tem que se preocupar nem um pouco com o que as pessoas acham. Zero, dane-se. Ele tá resolvendo a vida dele, é problema dele. E tá cheio de figura pública que o Perivaldo era figura pública, foi morar de faxineiro lá em Portugal. A figura pública, amigo, ele tem que cuidar da vida dele, ele não tem que dar satisfação. Que porta que ele vai fechar? Parece que de onde ele sai, o pessoal adora. Se ele chegar em... É claro, porque ele tá saindo. Porque ele tá saindo. Porque ele tá saindo, não. Se ele resolver ficar... Sabe o que vai acontecer? Se ele resolver ficar, a torcida do Barcelona vai ficar de joelhos de agradecer. Fim. Aí o Paris Saint-Germain vai ficar com raiva. Se ele for o Paris Saint-Germain, a torcida do Barcelona vai ficar com raiva porque ele saiu. É exatamente isso. Então, onde ele for, ele não vai ter desgaste nenhum. Onde ele sair, ele vai ter. Ele tem um carisma... Eu acho que não é bem conduzidas essas negociações, não são bem conduzidas no caso do Neymar. A saída do Santos foi traumática, a saída, se ocorrer, do Barcelona vai ser traumática. É diferente do Cristiano Ronaldo, saiu do Manchester, foi pro Real Madrid, não vejo problema. Provavelmente se sair de lá também do Real Madrid e voltar pro Manchester, para outro lugar, acho que, não sei se vai sair com trauma, com uma coisa tão confusa assim. É muito confusa.
É muito confuso esse tipo de negociação. Eu não sei. Acho que falta um pouco de habilidade para tratar dessas coisas. O Messi, de vez em quando, vem à tona. O Messi recebeu proposta, não sei quem. Mas você não vê um estardalhaço tão grande. Parece que resolve as coisas ali. Na Argentina tem a mesma coisa. Aqui não muda nada. Na Argentina não tem estardalhaço nenhum pra saída do Neymar. Mas é mundial isso aí. Na Espanha tá vendo. Tudo quanto é lugar. Eu acho que há muito... Devia ter sido tratado com mais tranquilidade, né? Talvez até menos exposto. Ele deveria ter sido menos exposto disso tudo. Entendi. E o nosso Vampeta? Tem que ir. Acho que não tem que rasgar dinheiro, não. Tem que sair mesmo do Paris, ir pro Paris Saint-Germain. Sair do Barcelona. Vai para um campeonato que é ruim. É um dos piores campeonatos do mundo. É verdade. Aquele campeonato francês vai tomar porrada que só Deus sabe lá. É isso aí. Pô, a gente sabe aí, historicamente, a França colonizou vários países da África. Então... Com todo respeito, os negão vão sentar na borracha lá. Você é preconceituoso. Não, também sou legal. Não, tô falando assim, não. Tá falando entre nós. Aqui não tem negócio de discriminação vir aqui alguém. É negão mesmo, os caras me chamam de negão. O negão vai sentar na porrada lá, vai ganhar dinheiro e só vai ser melhor do mundo se ganhar a Copa do Mundo. Pelo Paris Saint-Germain não vai ganhar nada. Nenhum problema. Ele vai dar um outro status ao futebol francês. Claro que o PSG vai se transformar numa equipe muito mais forte. O Mônaco saiu todo mundo, né? Muito mais forte. Vai dar status para o futebol francês. Está recebendo a torre de presente. Saiu por cima. Está saindo por cima do Barcelona. Porque aqui é o seguinte. Tudo já no Barcelona. Foi sucesso no Barcelona? A resposta é sim. Se ele ficasse o Barcelona logo... Agora não sei. Mas se ele ficasse, vou ficar e fim de papo. Nossa, teria show pirotécnico em Barcelona. Sem dúvida alguma. Então ele está saindo por cima do Barcelona. Isso é muito legal. E outra coisa, Vanderlei, também... O fato de ele estar indo para a França, na minha opinião, é bom para ele, porque eu já falei que a minha opinião ele tinha que ir mesmo. Mas para o futebol francês, espetacular. Bacana. E esse negócio de que futebol francês é uma porcaria, ele vai desaparecer, ele vai fazer, se fosse assim mesmo, 18 gols por jogo, vai ser um sucesso lá. Claro. Vanderlei, e outra coisa, o Barcelona, mas uma coisa, o Barcelona, se você ver, ele tem problema sempre com operação de... Teve problema com o Ronaldinho Gaúcho, com o Ronaldo Fenômeno, Figo. Não é que o Barcelona seja tudo na paz, Daniel. Tiraram tijolo nos caras que porque parece que o Barcelona é... Voltou pro noticiário, mas o Ronaldinho Gaúcho desapareceu quando ele tava na França. Não, tô falando assim, que o Barcelona também não é a mesma maravilha. Não, o Ronaldinho foi do PSG pro Barcelona. Então, mas quando ele tava na França, quem que falava... Não, mas que... Mas ele não era o Ronaldinho ainda. Não era ainda. Corrobora a tese. O Ronaldinho era pequenininho, foi pro Barcelona pra crescer. O Neymar vai elevar o futebol. O Ronaldinho não chegou em 2001. O Neymar já ganhou duas ligas dos campeões. Mas quando o Neymar foi pro Barcelona, foi mais ou menos o mesmo. Não. O Ronaldinho Gaúcho, quando saiu em 2000, chegou ali, ele saiu em fevereiro de 2001, só pode estrear em agosto pela confusão. Falando em confusão também o Grêmio. Não se compara. O Neymar já chegou top. O Ronaldinho Gaúcho com enorme potencial que se desenvolveu, era diferente. Agora... assim, o Barcelona tem o Neymar saindo, é tudo que falou o Fred Júnior a respeito do Neymar. Mas historicamente é o que falou o Vampeta também. O Barcelona teve problemas com o Ronaldo, problemas com o Figo, vários outros problemas. De jogar, inclusive, no Figo, tudo bem que ele foi jogar no Real Madrid. Jogou com o Daniel Alves, jogou cabeça de porco no escanteio em cima do Figo, vestindo a camisa merengue. O Barcelona também não é fácil, o que não significa dizer que a culpa seja só do Neymar, não é isso também.